lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos, ou quase, de morato. Vamos lá. Hoje gostaria de fazer uma pequena reflexão a respeito da escrita e da leitura que me foi motivada por uma constatação que pode ter a ver simplesmente com a minha bolha de redes sociais, que tem muitos cursos, workshops, oficinas de escrita criativa. A escrita criativa é uma coisa que em determinado espaço está na moda. Isso me fez querer conversar um pouco com o meu professor e amigo Akira Osakabe. Ele faleceu já faz algum tempo, mas a conversa é possível porque ele deixou muitas coisas escritas. Não tantas, menos do que a gente gostaria, mas justamente porque ele era uma pessoa extremamente criteriosa no que ele publicava. E o que ele publicou foi sempre de excelente qualidade. Há um texto modesto na divulgação, saiu numa revista pequena do Departamento de Educação da Unicamp, um texto interessante em que ele reflete sobre o ensino de gramática, o ensino de literatura, e discute o texto de uma outra escritora, de uma outra professora, a Lígia Chiappini. A reflexão que o Akira faz me lembra bastante uma coisa que eu vivenciei como professor de literatura. Ele começa discutindo a questão de que a Lígia Chiappini está falando de uma concepção de linguagem, quando ela fala de ensinar gramática, ensinar literatura, que deveriam ser atividades libertadoras. Ela está falando de uma concepção de linguagem que é constitutiva da individualidade e é constitutiva de um sujeito autônomo. Isso me lembra, como eu disse, um evento que me aconteceu muitos anos atrás. Um aluno que me trouxe uns poemas que ele escrevia. Quase sempre os alunos de ensino médio, quando trazem poemas, têm coisas bastante ruins. Eu tento não falar do lado ruim, sempre tentei estimular os alunos a fazer alguma coisa positiva com aquilo que nem sempre tem de positivo. Mas eu, falando com o aluno, resolvi perguntar: o que você lê, o que você gosta, para dar uma força e fazer com que ele desenvolvesse as potencialidades que tinha lá. E a resposta foi muito interessante. Ele disse: não leio nada, eu não quero que interfiram no meu estilo. Essa eu acho que é uma das questões importantes. Ele está por trás, com a mesma concepção de que a linguagem é um espaço de autonomia. Por outro lado, essa ideia de um espaço de autonomia está ligada a uma individualidade. E quando eu falo individualidade, lembra que é a palavra indivíduo, que é não dividido, não fragmentado. É uma coisa uniforme, una, que está por trás. O problema é de onde vem essa coisa uniforme e una. Aqui eu trago uma outra reflexão, não consigo nunca fugir do meu santo padroeiro, o Mikhail Bakhtin, que pensa na linguagem como o diálogo, o espaço do diálogo, o espaço da interação entre pessoas. O texto do Akira estava indo nessa direção, porque ele pensa que a escola onde se dá o ensino de gramática, o ensino de literatura, é o espaço da conformação social. Para mudar e transformar a produção pertinente de enunciados numa coisa única, uma coisa individual, a escola teria que mudar bastante, porque ela está pensando nessa conformação do sujeito a um universo que é exterior a ele. Por outro lado, o que acontece é que é uma ideia que está por trás dessa explosão de cursos de escrita criativa. A escrita criativa é a expressão desse indivíduo, dessa pessoa única, que tem algo para falar.
O ponto sério é que, ao sair da gramática, que é o espaço da regra, e que é o espaço que tende à regra, o Akira passa para literatura e pensa numa coisa interessante que é, para além da questão da produção dessa coisa individual, dessa coisa autônoma, a literatura tem também uma outra dimensão do diálogo, que é principalmente a questão da escuta pertinente, ou seja, da leitura pertinente. E aqui, apesar de sim haver uma certa multiplicação também de clubes de leitura, isso eu tenho que admitir, eu acho que pode ser interessante a gente refletir o quanto deve ser positiva a ideia de, mais do que eu escrever coisas novas, ser a ideia de eu ter capacidade de fazer leituras novas. E desse ponto de vista, essa é a coisa que o Akira menciona. Mais do que simplesmente ler qualquer coisa e projetar as minhas interpretações sobre o texto, mas isso fui eu que entendi, eu entendo assim. A questão fundamental é ter a sensibilidade, a educação para ter a sensibilidade de compreender as virtualidades que o bom texto literário traz. Obviamente, a gente pode refletir sobre a questão do cânone, sobre a questão das escolhas, sobre a questão da institucionalização da literatura, mas, por outro lado, não vamos jogar fora a água do banho com a criança junto. A tradição de historiografia literária, que no Ocidente teve, claro, um privilégio para homens brancos, também acabou fazendo uma seleção bastante interessante e fértil. A gente precisa também, além de reconhecer e incorporar outras vozes, precisa estar preparado para encontrar e reconhecer e se deixar tocar pelas pertinência das experiências e da experiência de linguagem que alguns dos clássicos oferecem para a gente. Saber ler não é só saber ler qualquer coisa ou ficar à disposição das novidades, mas principalmente é saber interagir com os clássicos. Eu lembro de uma obra que eu li há muito tempo que tentava implodir a tradição de literatura regionalista brasileira, que o autor considerava um câncer para a nossa cultura, e no final das contas o resultado, que era muito individual, era muito autônomo, não conseguiu fazer nada. As obras que ele queria destruir, Os Sertões, Grande Sertão Veredas, Vidas Secas, continuam aí fortes, continuam aí polissêmicas, continuam aí férteis, enquanto que aquela intenção, como a do meu aluno, que não queria que ninguém influenciasse o estilo dele, a intenção se perdeu. A obra de escrita, quando ela não ouve o que o diálogo bakhtiniano tem a oferecer de outras obras, de outros autores, de outras épocas, tende a se ensimesmar e cair num individualismo vazio, num individualismo barato, que, no limite, é simplesmente repetir videozinhos do TikTok. E aí é que está um problema. Quando a gente não reconhece as potencialidades de algumas imagens tradicionais que são batidas, mas que são ressignificadas por pessoas que têm a sensibilidade e têm o domínio de linguagem, a gente acaba achando que qualquer coisa vai ser novidade e, na verdade, a gente acaba se repetindo, criando um paradoxo muito interessante, que é a tentativa de ser sempre novo acaba caindo no velho. A gente, para reconhecer, precisa saber ler o velho e, principalmente, saber reconhecer as potencialidades desse velho.